pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo de mais perguntas e eu respondo para vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, como eu sempre faço, quase que diariamente eu tô abrindo caixinhas de perguntas, porque lá também eu ajudo muita gente, passando informações precisas e passando também informações ali ao vivo, e várias pessoas, né? Muita gente me faz inúmeras perguntas, e assim como eu respondo lá, é muito bom responder aqui também, porque aqui eu alcanço outro tipo de público e também já fica registrado aqui para quando vocês quiserem vir consultar, já encontrar essas respostas aqui para vocês também. Então eu vou começar aqui com as perguntas e eu vou responder para vocês na medida do possível de como é que estão as coisas aqui em Portugal, porque a grande dúvida, o grande questionamento de como é que estão as coisas por aqui, com essa nova variante, né, com essas novas coisas que estão surgindo no mundo, e as pessoas ficam muito preocupadas, porque tem muita gente, né, ainda querendo vir conhecer Portugal, querendo vir para Portugal, então as pessoas ficam bem apreensivas, ansiosas com as notícias que saem na mídia, né? E para quem mora aqui é diferente, então as pessoas têm essa confiança de fazer as perguntas para mim e elas sabem que o que eu vou responder é o que a gente vive aqui. É sempre voltado para a nossa vida real. Eu sempre falo que o meu canal, o meu Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, eu convido você a me seguir. O meu Instagram também é Raquel em Portugal. A única diferença é que você vai digitar Raquel, o underline, que é aquele tracinho embaixo, em o underline novamente Portugal. E eu tenho certeza que você vai me encontrar e lá você vai poder me acompanhar 24 horas por dia. Eu tô ao vivo 24 horas por dia lá no Instagram. E aí eu posto outras coisas da minha rotina, que é tudo ao vivo, é tudo instantâneo lá. Então, se você quiser, passa lá nos stories, clica lá no botãozinho de seguir e aí você vai me acompanhar e vai saber mais informações relacionadas à nossa vida aqui em Portugal. Lá eu tô alcançando um público de quase 10 mil pessoas. Gente, falta pouco demais para eu chegar aos 10 mil seguidores lá no Instagram. Então, se você quiser me apoiar, quiser apoiar o meu trabalho, me segue lá, Raquel em Portugal. E como eu estava falando para vocês, tudo que eu falo aqui é baseado numa vida real, não tem fake aqui. Todos os vídeos que eu faço com a minha família, tudo é baseado na vida que nós já vivemos aqui em Portugal há 3 anos. Dezembro passado, agora de 2021, completou 3 anos de Portugal, 3 anos que nós vivemos aqui e tem sido bênção esses anos, tá? Então, tudo que eu passo aqui pra vocês é baseado em fatos reais. E eu quero já começar com a primeira pergunta que foi feita para mim, da Mari Magalhães, que me segue, tá sempre ativa lá no meu Instagram, e ela pergunta assim: março de 2022, acredita que as coisas já estejam caminhando para a normalidade? Eu acredito que sim, desde agora a gente sempre tem que pensar positivo, e eu acredito que cada vez mais, mesmo com tanta coisa surgindo por aí, a medicina continua avançando, os laboratórios continuam com as pesquisas deles e as coisas tendem a caminhar para a normalidade, para tudo correr bem, né? Para as pessoas não ficarem assim atemorizadas com essas notícias, né? Que a mídia publica. Então, é claro, a gente tem que ficar ligado nas notícias, mas a gente sempre tem que reter o que é bom e aquilo que a gente acha que é muito apavorante, assim, a gente tem que deixar um pouquinho de lado e olha, vou falar para vocês, crê em Deus, acredite em Deus, coloque Deus na frente de vocês, que aí você começa a ter um alívio na alma, um alívio no coração. E eu acredito sim que em março, até mesmo agora, nós estamos em janeiro, então ainda vem fevereiro, depois vem março e as coisas sempre tendem a normalizar. Eu hoje li uma notícia muito boa, até publiquei lá no meu Instagram, que o futuro da Europa é normalizar esse Covid aqui. Foi uma notícia que saiu no público.pt
E a gente sempre tem que pensar positivo. Se a gente não pensar positivo, como é que vai ficar a nossa vida, né? Se a gente só olhar o lado negativo, olhar as coisas ruins, às vezes a gente não consegue nem viver. Tem pessoas que hoje não saem nem de casa por medo, né, do que ouvem na mídia. Então vamos fazer as coisas, claro, com responsabilidade, mas sempre pensando positivo, que algo de melhor está por vir. Ela também fez uma outra pergunta. Acredita que as fronteiras irão fechar novamente? Não, eu não acredito que irão fechar, porque se fosse para fechar, já teria fechado desde dezembro, desde novembro. Então, cada vez mais eles procuram ter ali um controle melhor das fronteiras, a questão do teste, a questão da quarentena, se for necessário fazer, faz. Então, assim, tá tendo todo esse controle. Então, eu acredito que não vai fechar as fronteiras. Agora, a Bru Oliveira perguntou assim: por que vocês escolheram Alcobaça? O que mais gostam aí e o que menos gostam? Gente, eu até falei, eu acho que num vídeo passado, num vídeo, eu sempre falo lá no meu Instagram, não foi eu que escolhi Alcobaça. Foi a Alcobaça que me escolheu e eu sou grata a Deus por isso, porque é uma cidade especial. Eu até brinco que eu falo que Alcobaça é um pedacinho do céu, de tão aconchegante que é essa cidade. Apesar de ser uma cidade muito pequenininha, muito assim preservada, mas eu me sinto muito bem, eu tô muito satisfeita aqui com o meu filho, o meu marido, nós somos muito satisfeitos de morar aqui. Nós não sentimos falta de nada, apesar de eu ter nascido numa cidade grande, ter vivido num centro, né, centro urbano ali, com aquela agitação de muito carro, muita moto, e morar bem no centro da cidade. Eu sou de Belém do Pará, lá do norte do Brasil, e vivi a minha vida inteira na grande capital. Depois que eu casei também morei, depois eu fui para Holanda, morei em Amsterdã durante 5 anos, então sempre foi muito agitado. Só que depois, gente, que a gente casa, tem filho, as coisas mudam. Então hoje eu vivo nessa cidade e acreditem, foi Deus que escolheu ela pra gente, porque antes da gente sair do Brasil, a gente nem sabia, quando a gente começou a fazer as nossas pesquisas, nós nem sabíamos que existia Alcobaça. Então a Alcobaça nem passava pela nossa cabeça, não era o nosso destino. Nosso destino, a gente achava que só tinha vida em Lisboa e Porto, e quando na verdade tem inúmeras cidades sensacionais aqui em Portugal para viver, e Alcobaça é uma delas. Depois a Fabi perguntou assim: não sei se eu vou conseguir responder, se alguém quiser me ajudar aqui nos comentários com as respostas. Também eu convido vocês a comentarem aqui embaixo o que vocês também quiserem contribuir para as minhas respostas, eu agradeço. A Fabi Oliveira perguntou assim: Raquel, passamos pela imigração, temos que comprovar valor de todos ou só dos adultos? Somos 5 pessoas. Gente, é claro que se você está trazendo criança, você também vai ter que ter uma reserva de dinheiro ali, não é mesmo? Então, você não vai comprovar ali só para os adultos, porque dependendo da idade da criança, a criança também precisa de alimentação, a criança também vai ter dependendo da idade, vai precisar ali de ter a reserva do hotel, né? Tantos adultos, tem criança incluso, porque tá incluso às vezes o café da manhã, então a alimentação diária da criança. Então você precisa comprovar, tem um percentual que, baseado no que a imigração, a questão do turismo, você tem ali um valor que é 75 a diária por adulto. Então, se for uma criança, vamos supor da idade do Azaf, de 5 anos, você coloca 50%, que seria 35 euros. Então, o adulto é por dia 75 euros e mais 40 euros para o primeiro dia de entrada. Mas eu não estou falando aqui que vocês vão pagar alguma coisa, é para você comprovar durante a sua estadia. Se você comprou passagem para 15 dias, você vai fazer um cálculo de cada adulto ter 75 euros por diária e mais 40 euros só para o primeiro dia de entrada em Portugal.
Então você calcula aí, dependendo da idade da criança, 50% para a criança também, porque ela também vai precisar de alimentação e de outras coisas. A criança não é um robô, né? Eu penso assim, que independente da idade, né? Se é um bebê, mais ainda. Se é, né, uma criancinha mais crescida, se já é um pré-adolescente. Então, a criança também tem as suas necessidades. Então, tem que calcular o valor baseado também na criança, não só nos adultos. Tá respondido? A Bru também fez várias perguntas, tem mais uma. Como foi a adaptação do Azaf na escola e para conseguir vaga? Ele gosta? Tem dificuldade? Gente, nós chegamos aqui em dezembro de 2018. Ninguém sonhava com nada do que está acontecendo no mundo. Alcobaça era super mega tranquila. Hoje ela tá muito mais agitada e eu vou falar para vocês. É por conta da Raquel, viu? Porque o que tem de brasileiro chegando aqui, por conta da Raquel, não está no gibi. Não está no almanaque, como a gente fala lá no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, com um mês, eu coloquei o Azaf na creche, porque a gente também tinha conhecido os nossos, que as crianças estudavam, e eu queria experimentar isso, eu queria que meu filho vivesse isso, porque, primeiro, meu filho estava em fase de adaptação, filho único, então eu não ia viver presa dentro de casa com ele, eu queria que meu filho que ele fosse conviver com outras crianças, para ele começar a se adaptar à nova vida dele. O Azaf tinha exatamente 2 anos, então o que eu fiz? Eu levei ele para a escola. A primeira coisa que eu conversei foi com a diretora. Depois da diretora, ela marcou um horário para eu conversar sozinha com a educadora, que é uma pedagoga formada e tudo. E ela fez uma bateria de perguntas relacionada à vida do Azaf. E foi uma baita de uma bateria de perguntas. Então, eu me senti super segura. É claro que quando eu comecei a levar o Azaf, como tudo era novo para ele, meu filho teve ali uma semana chorando, ele chorava quando eu deixava ele na salinha e eu chorava quando saía, porque para mim também era novo, para mim também era novidade, meu coração saía apertado, mas eu sabia que aquilo ali ia passar, porque todas as crianças passam por isso, até as próprias crianças portuguesas passam por isso também. Então, eu precisava viver essa experiência, eu queria viver essa experiência com meu filho e eu tinha certeza que eu estava tomando ali a decisão certa e que aquilo ali ia ser bom para ele, porque são pessoas ali formadas, pessoas, por exemplo, hoje a educadora do Azaf, ela tem 20 anos que ela trabalha nessa creche, então ela já é assim, ó, uma pessoa especial e que sabe cuidar muito bem das crianças. O Azaf é apaixonado nela, sabe? Então eu queria viver isso e hoje eu agradeço a Deus por ter tomado essa iniciativa, por ter tomado essa atitude de levar meu filho para uma creche, porque eles têm ali um trabalho pedagógico fenomenal, fantástico, que se eu tivesse com meu filho dentro de casa, meu filho não teria passado por esse trabalho. Eu falo mesmo as atividades diárias, eu já mostrei várias vezes no meu Instagram o que o Azaf faz de tão maravilhoso. A escola que o Azaf frequenta, ela é grande, que ela tem um pomar gigantesco, então tudo isso eles trabalham, a parte lúdica da criança, eles convivem muito com animais, lá tem galinha, tem vários animaizinhos, tem galo, às vezes tem coelho, que eles começam a ensinar várias coisas para as crianças, eles plantam lá, eles colhem, sabe? Então eu acho isso fantástico e sou muito feliz por... Hoje o Azaf já tá com 5 anos e desde os 2 anos tá lá e ele super se adaptou, adora a escolinha. Quando ele não vai, ele sofre por não ir. E todos os trabalhos que ele já fez lá pedagógico, eu sou muito orgulhosa de ver o desenvolvimento do meu filho. E acreditem, hoje ele sabe diferenciar exatamente o vocabulário. Vamos dizer que é o idioma português de Portugal e o português do Brasil, que ele mesmo fala que é brasileiro. Mamãe, a senhora fala brasileiro. E ele fala exatamente o português de Portugal com os portugueses. É claro que comigo e com o Cleomar ele fala o nosso português do Brasil.
E aí, a dificuldade, assim, que eu posso dizer foi só ali a primeira semana do Azaf chorar, depois o Azaf se acostumou, fez amizade. Ele é uma criança, assim, que adora estar no meio das outras crianças, brincando, e para ele foi muito bom essa adaptação, porque eu não queria criar, eu não queria que o Azaf crescesse nessa parte da infância dele só comigo grudada. Eu queria justamente que o meu filho tivesse essa amplitude de estar rodeado de outras pessoas, conviver com outras pessoas, para ele não viver dentro, né, de uma bolha e depois se assustar com 5, 6 anos, que é quando vai aqui para a escola oficial, para o centro escolar. Então eu espero ter respondido essa sua pergunta de uma forma prática. Agora a Elisa pergunta assim: olá Raquel, tudo bem? Tá tudo bem. Flor, você acha que os aeroportos vão fechar novamente? O pessoal fica apavorado. Eu acredito que não vai fechar. Eles sempre vão estar tomando medidas para receber pessoas de fora, porque não é só brasileiros que vêm para cá, para Portugal, vem gente do mundo inteiro. Portugal é uma potência no aeroporto. Portugal tem tanta coisa linda que as pessoas são apaixonadas para conhecer, né? A gente teve agora aqui eu falo aqui porque é aqui do lado, né, de Alcobaça, a praia de Nazaré, teve o campeonato aí das ondas, então vem gente do mundo inteiro, é um campeonato fantástico. Então eu acredito que não, porque não vai limitar só para os brasileiros, a não ser que aconteça algo muito grave no Brasil, que seja contagioso e perca totalmente o controle, e aí tudo bem, aí eles podem ter ali as medidas de controle para fechar tudo mais, mas eu penso que não. A Hannah pergunta assim: oi Raquel, gostaria de saber o valor da creche em Alcobaça. Eu sempre falo que o valor, ele não é um valor fixo. Então, para eu falar um valor, você pode querer dizer: ah, ela paga isso, então eu vou pagar isso. Você não vai pagar um valor igual como eu pago. Porque tudo é baseado no salário do pai e da mãe. Quando você vai matricular a criança na escola, eles pedem para você levar o comprovativo mensal do que você ganha. Então eu não posso falar valores porque nunca vai ser igual o que eu pago. É baseado no salário dos pais. Então isso é relativo e pessoal, tá bem? Mas as creches em todo Portugal, elas são particulares. As creches e o ensino infantil, o pré-escolar, eles são pagos, eles são privados. Agora, a única coisa que tem de diferença nesse detalhe é que o pré-escolar tem também na escola pública, a partir dos 3 anos de idade. Só que, pelo menos aqui em Alcobaça, o requisito era, na época, que a criança não tinha que usar fralda. Então, se o seu filho com 3 anos de idade não usa mais fralda, ele pode ir pro pré na escola pública. A Franciene pergunta: olá, Raquel, é necessário crianças tirarem o NIF? Um grande abraço. Sim, é necessário. As crianças também, cada pessoa da família tem que ter o seu NIF individual. Então, desde bebezinho, você pode ir lá e tirar o NIF e é para sempre, tá? Tirou uma vez, é para sempre. A Aninha pergunta: olá, Raquel, aí tem vagas para cabeleireira? Sou sua inscrita no canal e adoro seus vídeos. Vaga para cabeleireira? Aqui em Alcobaça tem mais de 10 salões de beleza, sei lá, tipo, eu tô falando por alto. E eu já presenciei alguns que colocam placa na frente, né, uma notinha ali, dizendo que precisa. Então eu não posso afirmar, isso já vi alguns meses, anos atrás, eu não posso afirmar que sempre estão precisando, mas se você chegar na cidade, procurar, levar seu currículo, querer fazer um teste, pode ser que você consiga sim. Aí a Silva Zoni pergunta: olá, Raquel, durante a quarentena no ano de 2020, que setor da economia não parou? Gente, o setor que não parou foi disparado construção civil, não parou. Claro que a área da saúde também não parou. O restante, gente, tudo parou. Tudo que era relacionado à alimentação parou, que é de porta, então não tinha como frequentar, restaurantes e tudo, então fechou. Tudo que era não essencial fechou, que era também salão de beleza, essas coisas também, tudo fechado, toda a área do comércio fechou. Ali pergunta assim: você faz consultoria para quem pretende ir para Portugal? Dependendo da consultoria, a gente pode sim conversar, fazer um diálogo
e eu tirar as dúvidas baseado no que eu sei, mas eu não abro isso para todo mundo, não é uma coisa que eu foco e trabalho com isso. Então a gente pode sim, você pode me procurar ali no Instagram e dependendo da sua dúvida a gente pode conversar. O Jorge pergunta, em Portugal neva muito no inverno? Gente, em Portugal não neva no inverno, inclusive esse inverno tá abençoado, porque tá um sol maravilhoso durante o dia, assim, que eu só tenho a agradecer a Deus. E existe um lugar específico em Portugal que neva, que se chama Serra da Estrela. E lá, sim, é uma serra mesmo, muito, muito, muito alta. E lá é o point do inverno, no inverno em Portugal. Mas esse ano tá deixando a desejar, porque não tá tendo neve lá. Então, tá meio diferente aí essa questão do tempo. Então, Portugal específico não neva, é diferente, só na Serra da Estrela mesmo. A Valda Prado. A imigração questiona quem mandou carta convite? Questiona quem mandou carta convite? Dependendo, se o agente da imigração desconfiar de você de alguma coisa, ele vê ali, perceber algo que não está correndo muito bem, ele pode se ligar para aquele número, né, que supostamente a pessoa deixou ali na carta convite e verificar se ligar e querer confirmar os dados, se está tudo certo, se tem procedimento aquela carta convite, tá? O Willy pergunta, poderia fazer um vídeo mostrando arrendamento mobiliado? Olha, eu poderia até fazer um vídeo, mas eu acho uma coisa tão superficial que andar pela cidade, hoje você anda aqui em Alcobaça, dificilmente você vai ver uma placa de arrenda-se. O que mais tem é apartamento para venda, tem muito apartamento, casa, então você rodar a cidade aqui para encontrar um arrendamento mobiliado, olha, é quase que, eu não vou dizer impossível, porque eu não tenho essa palavra na minha mente. Tipo, eu não coloco essa palavra na minha vida, que é impossível. Mas está tendo bastante dificuldade, porque Alcobaça é uma cidade muito pequenininha e o que tem aqui já foi alugado, já foi arrendado. Então, mostrar um arrendamento mobiliado, hoje para mim é difícil encontrar. Mas não vou dizer que é impossível. Se eu encontrar, eu faço um vídeo. A Valda Prado fala assim, pretendo conhecer Seixal ano que vem. É um lugar legal? Eu não conheço. Inclusive, se tiver alguém me assistindo aqui que conhece Seixal, por favor, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você acha da cidade. Agora outro, a Lilis. Qual o primeiro passo assim que chega no país? O primeiro passo é você procurar uma casinha, um cantinho para você ir arrendar. O segundo passo é você ir atrás dos seus documentos para você tirar. Então, né, o primeiro passo é você se estabilizar em uma casa, um canto, se você vem sozinha e quer morar dividindo, né, quarto, alugar só quarto, você aluga. Se você vem com a família, tem que alugar uma casa, um quarto, para vocês começarem a se estabilizar. E o segundo passo é nesse intervalo, começar a tirar os documentos, o NIF, etc. O Janderson pergunta, vai fechar as fronteiras? Tá vendo? Campeã de pergunta aqui. Essa é a campeã aqui, né? Não vai fechar. Eu acredito que não. Eu sempre penso positivo, sabe? Então, eu acredito que não vai fechar. A Liz, mais uma pergunta. A habilitação do Brasil é válida em Portugal? Se não, é burocrático para tirar aí? A habilitação daqui é válida no seu período de turismo. Se você está a turismo no país, você pode alugar um carro e dirigir tranquilamente. E para tirar aqui, você vai fazer o seguinte, você só tira uma habilitação aqui quando você tem um título de residência ou se você tem uma nacionalidade portuguesa ou título, que é o documento que a gente adquire quando a gente vem para cá e faz a manifestação de interesse no CEF e a partir daí a gente tem esse título que seria uma identidade, tipo um cartão de crédito. A partir do momento que você tem ele, você pode procurar o órgão de trânsito aqui e fazer a troca. Você não tira, entre aspas, você tira uma nova, mas você entrega a sua brasileira e recebe uma portuguesa e aí você está apto a dirigir em Portugal e dirigir também na Europa, ok?
Mais uma perguntinha da Liz. Acredita que com a nova variante do Covid a fronteira será fechada novamente? Eu acredito que não, porque se fosse para fechar, já tinha fechado. Campeã de pergunta. Campeã essa pergunta aqui. Mais uma dela, da Lilis. É difícil arrumar emprego? Não é difícil. Não é difícil. Se você procurar, se você sair caçando lugares, não é difícil, gente. Eu conheço pessoas que chegam aqui no outro dia já estão trabalhando. Pela misericórdia de Deus, eles conseguem trabalho. Então, eu sempre tenho aquele ditado: quem tem boca vai a Roma. Então, é claro que se você ficar em casa, trancada, ninguém vai bater na sua porta para oferecer emprego, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Nem a gente no Brasil, nunca ninguém bateu lá na porta da minha casa para me oferecer trabalho, né, gente? Desde criança eu falava isso assim pro meu pai, né? Que se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, ninguém vai bater na nossa porta para nos dar de mão beijada. Então, se você chegar na cidade, começar a procurar, fazer amizade atrás, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir um trabalho rapidamente. Mais uma pergunta da Liz. Tem como estudar nas universidades de Portugal sem a nota do Enem? Tem sim. Você apresentando o seu currículo, só que isso é um lado bem burocrático, porque se você chega aqui feito turista para querer estudar, dificilmente você vai conseguir. Primeiro que você tem que fazer ali a avaliação do seu currículo nas universidades. Se você iniciou um curso no Brasil e quer dar continuidade aqui, é um pouco burocrático. É melhor você tirar o visto de estudante, que aí você entra em contato com uma universidade daqui e você envia o seu currículo, eles vão analisar e aí depois dessa análise vai ser feita ali uma resposta para você dizendo se você está apto ou não a entrar naquela universidade. E é bem mais detalhado isso, sabe? Mas você pode sim estudar sem a nota do Enem. A nota do Enem só facilita, né? Outra pergunta dela. O trabalho nas indústrias geralmente são de segunda a sexta? Geralmente são. As fábricas geralmente são de segunda a sexta, mas com algumas exceções ainda trabalha no sábado pela manhã, mas não é algo obrigatório, não é regra. Cláudia Cardoso. O que responder se me perguntarem se eu sei o que é manifestação de interesse? Porque perguntaram para uma inscrita minha e ela me passou isso, eu passei para vocês. Faz o que a minha inscrita respondeu. Ela falou: eu sei o que é, mas eu não tenho interesse, né? Você tem que responder o que você acha que tem que responder. Se você sabe o que é, sim, eu sei o que é. Porque não é sempre essa pergunta que eles fazem, sabe? Vocês têm que ver que eles podem surgir com mais outras perguntas que vocês não têm nem ideia, não têm nem noção. Então ela jamais poderia imaginar, porque eu acho que ninguém tinha comentado sobre isso, e ela foi pega de surpresa, e ela falou a verdade: eu sei o que é, mas eu não tenho interesse. O Pimenta Pirão perguntou: Marinha Grande é legal para trabalho em Portugal? Acha algo de vendedora? Se você quer trabalhar feito vendedora, você também consegue, mas você consegue sim. Marinha Grande é uma cidade, assim, eu já falei pra você, já fiz vídeo de lá, é uma cidade muito boa para morar. Em relação ao trabalho também eu acredito que é uma cidade boa, porque lá mora também bastante brasileiros e mora também outras raças que eu vejo que é uma cidade bem desenvolvida. A Viviane, gostaria de saber sobre escola e creche e documentos. Tem vídeo aqui no canal falando sobre creche, sobre as escolas. Tem um vídeo espetacular sobre as escolas daqui de Alcobaça, que eu fiz um tour na cidade mostrando todas as escolas daqui de Alcobaça. E sobre a creche, aqui tem várias creches, gente, não existe só uma creche, tem várias. As creches, não só em Alcobaça, mas em todo Portugal, elas são particulares, ou seja, privadas, os pais têm que pagar. E aí vai depender, como eu sempre falo, já falei aqui nesse próprio vídeo, que tem que ser baseado no salário dos pais, não tem como fugir disso. E a documentação, a princípio, da creche é levar o passaporte da criança, é levar o NIF, o atestado de moradia e os documentos dos pais também, que é a mesma coisa, o passaporte, o NIF,
depois levar o número da Segurança Social e assim por diante. A Carla Moreira. Oi, Raquel. Um casal com um filho de 5 anos ganhando salário consegue viver aí em Portugal? Gente, um casal, os dois trabalhando, com a criança consegue, tá? Porque eu não posso tirar. Quando nós chegamos aqui em Alcobaça, nós não tínhamos ninguém, absolutamente ninguém, para nos ajudar financeiramente. Nós trouxemos a nossa reserva de dinheiro, né? Então nós chegamos aqui, tivemos a bênção de Deus de encontrar um apartamento mobiliado. E aí a gente comprou só algumas coisas que estavam em falta, que a gente precisava. Então, para isso, nós trouxemos a nossa reserva de dinheiro para a gente não passar perrengue. E a primeira coisa que aconteceu foi que o Cleomar conseguiu um trabalho logo na primeira semana que ele chegou aqui. E depois de um mês, eu já comecei a trabalhar. O meu primeiro trabalho aqui em Portugal, tem um vídeo aqui no canal, que foi em lar de idosos. Eu fui trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. E foi uma grande experiência que eu tive, só saí de lá porque o Azaf ficou doente e eu precisei cuidar do Azaf porque até então, na época, o Cleomar estava trabalhando para a Holanda, em outro país, e não tinha ninguém para me ajudar, só Deus. Então eu tive que sair do trabalho para ficar com o meu filho em casa, levar ele para o hospital. Então não foi isso. Então eu e o Cleomar ficamos trabalhando, graças a Deus. Depois o Azaf se recuperou. E eu, depois de 2 semanas, já consegui um outro trabalho, uma outra fábrica que me ligou, que eu tinha deixado o currículo lá, e a fábrica me ligou e eu também quis viver essa experiência. Então eu fui, trabalhei na fábrica, no lar de idosos eu trabalhei 3 meses direto, e na fábrica também eu trabalhei 3 meses direto. O ideal é o casal trabalhar para não passar dificuldade e depois reclamar do país, porque realmente o salário aqui é um salário mínimo, que às vezes só o marido trabalhando não tem condições. Hoje, graças a Deus, o Cleomar, ele tem a própria empresa dele, aonde ele hoje consegue ter um bom salário. E eu também trabalho com a mídia social, trabalho com o YouTube, então eu também tenho o que eu ganho do YouTube, todo mês eu recebo dinheiro do YouTube, então tudo isso contribui para a nossa vida financeira aqui se tornar mais tranquila, tá? Então não pensem que só o marido trabalhando que você vai viver no mar de rosas aqui, porque dependendo do salário que ele ganha, passa um pouco de dificuldade. Então as mulheres já têm que vir com essa consciência que tem que chegar aqui, tem que procurar um trabalho. Eu tenho as minhas amigas aqui, todas elas trabalham, todas elas passaram pelo que eu passei, de ter criança pequenininha, chegar com criança pequenininha feito o Azaf, 2 anos ou até mais nova, e ter que se submeter a colocar a criança em uma creche. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque o país ele oferece isso, que você tem condições em deixar seu filho em uma creche, onde ele vai ser ali muito bem assistido. A alimentação da criança é toda voltada através de uma nutricionista. Todas as escolas aqui, públicas e creche, as pessoas que fazem ali a alimentação para as crianças, que é o lanche, é o almoço, depois do lanche da tarde, é passado por uma avaliação de nutricionista. Então não é qualquer comida que as crianças comem. Ao contrário, hoje meu filho ele come muito bem, o Azaf tem uma alimentação excelente baseado no que foi construído lá na escolinha, lá na creche. Então até isso eu sou grata a Deus, porque hoje meu filho conhece alimentos e se alimenta muito bem por conta disso. Então é isso, eu indico o casal trabalhar. Espero ter respondido essa pergunta que eu fiz lá, logo contei uma história, né? A Sayonara Mello pergunta: assim que chegar, posso fazer o NIF mesmo como turista? Pode sim. No outro dia que você chegar aqui, você pode. Não esqueça que para tirar o NIF você precisa de um representante, que é uma pessoa que tem que ter documento aqui. Vou colocar assim o nome que está aqui. Outra pergunta. É indispensável o visto para turistar em Portugal? Gente, não existe visto para turistar em Portugal.
Você, para vir para a Europa, para qualquer país da União Europeia, você tem que ter um passaporte válido. E aí você compra a passagem de ida e volta, tá? Você tem que comprar passagem de ida e volta, vem para cá e quando você passa pela entrevista, que você sai do avião e você passa ali pela cabine de entrevista com o agente, que ele carimba o seu passaporte, é isso que faz você ter essa liberdade de turistar, não só em Portugal, mas na Europa toda, durante 3 meses. Esse é, entre aspas, o visto de turismo. Só, você não tem aonde ir no Brasil para tirar um visto de turismo, nem vir aqui em Portugal para pegar um visto de turismo. Você tem só uma autorização através daquele carimbo ali, que é a data da sua entrada aqui, ou em Portugal ou em qualquer outro país na Europa. É diferente dos Estados Unidos, que para você ir para os Estados Unidos, sim, você tem que procurar a embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília. No caso, eu morava em Goiânia, então ficava ali mais próximo, ou então do Rio de Janeiro ou de outras cidades do Brasil. Para você dar entrada no visto, você vai passar por uma entrevista, eles vão... Nossa, é bem burocrático, todo mundo sabe. Então, a Europa não é assim, você não tira um visto para vir turistar, tá bom? Ela fez uma outra pergunta. Olá, gostaria de saber se a CNH do Brasil é válida em Portugal. Acabei de responder essa pergunta, não vou responder, só vou falar que sim, é válida. O Ribeiro pergunta assim, a Ribeiro, ouvi falar que se fizer escala em outro país é mais difícil arrumar os documentos aí. Isso procede? É porque quando você entra em Portugal, você recebe um carimbo no seu passaporte. E aí o que acontece? Quando você vai para a entrevista do CEF, eles pedem o seu passaporte para ver se realmente você entrou aqui em Portugal legalmente. Tudo isso faz parte das regras para você tirar o seu título de residência. Caso você tenha feito imigração em outro país, você vai estar com carimbo de outro país, não de Portugal. Só que o que acontece? Se você entrar por um outro país, por exemplo, Espanha, Holanda, França, assim que você chegar aqui em Portugal, você fez imigração lá em outro país, passou por lá, fez uma conexão e aí depois vem para Portugal. Quando você chegar aqui, você tem que ligar no CEF e dizer, olha, eu estou em Portugal, eu fiz imigração em tal país, mas eu preciso do carimbo no meu passaporte que eu entrei em Portugal no dia tal. Aí eles vão te marcar uma data e você vai lá e vai receber esse carimbo, um documento, um papel. E isso vai contribuir para você apresentar na sua entrevista no CEF. Tá respondido? Eu acho que a Ribeiro respondeu a mesma coisa. Indo para Lisboa direto ou fazendo escala em outro país, consegue os documentos normais? Sim, consegue. A única coisa que você precisa é desse carimbo no seu passaporte. A Leia de Freitas, pensa em continuar estudando aí em Portugal? Pensa em continuar estudando aí em Portugal? Sim, eu até pretendo fazer alguns cursos aqui, inclusive esse ano estou pesquisando e vendo o que cabe na minha agenda. E eu sim pretendo, aqui tem faculdades maravilhosas e também tem outros cursos também que são bons para eu fazer, que está dentro do que eu estou almejando e eu estou pensando sim em fazer. Ícaro, brasileiros que estão morando em Portugal pode votar e ser votado nas eleições? Brasileiros que estão morando em Portugal pode votar, quem tem documento pode votar sim. Você tem que tirar um documento específico para você participar das eleições votando. Agora, e ser votado até o momento, não, eu acredito que você só pode participar de eleição para receber votos, se candidatar, essas coisas, só quando você tiver o passaporte. Mas antes disso, eu acredito que não. Azildilene da Silva, recibo verde e contrato é a mesma coisa para mexer com documentos ou o contrato é melhor? Beijos. Olha, o recibo verde é assim, ele é um artigo, se você está relacionando aqui em parte para dar entrada no CEF,
você tem que fazer o seguinte: se você der entrada com o artigo de contrato de trabalho, ali você vai permanecer, e se caso você abra seu próprio negócio, comece a passar recibo verde, tudo, trabalhador independente, você pode trocar, sair do contrato. A partir do momento que você deu entrada no CEF de contrato de trabalho, você pode trocar e fazer para recibo verde. Só que se você der entrada na sua manifestação com recibo verde, você não pode trocar para contrato de trabalho. Você vai ter que permanecer até o dia da entrevista no CEF. Então, tem essa diferença. Para mexer com documentos, recibo verde e contrato é a mesma coisa. Para mexer com documento, como eu falei, né, são artigos diferentes, tanto um quanto o outro você pode dar entrada. Só que o contrato você pode modificar e o recibo verde não. Você deu entrada, você vai ter que permanecer até o dia da entrevista com esse recibo verde. Muito obrigada e um beijo para você. Outra pergunta, Raquel. Início de 2022, você acha que a Alcobaça tem emprego na área da construção civil? Dentro de Alcobaça não tem. Eu moro aqui, mas dentro de Alcobaça não tem emprego para construção civil. O que tem são empresas afastadas daqui da cidade, que são em torno de 15 a 20 quilômetros daqui. Então, por isso que eu falo, você precisa trazer sua reserva de dinheiro, comprar seu carro para você fazer deslocamento, porque aqui dentro de Alcobaça, o Cleomar nunca trabalhou em nenhuma empresa daqui de dentro. Sempre tem que ter esse deslocamento. Agora, construção civil sempre vai ter emprego em toda parte em Portugal, não só aqui nessa região, mas para todos os lados de Portugal eu ouço falar que tem emprego para construção civil. Isso é muito bom. A Lívia pergunta assim: oi, sua linda, será que em fevereiro ainda vai estar tranquilo para ir Estou com medo das fronteiras fecharem. Fevereiro tá aqui, até o momento ninguém tá falando nada a respeito, então eu acho que vai estar tranquilo sim. A Bruna: posso ir para a França com carta convite e ir morar em Portugal? Posso ir para a França com carta convite e ir morar em Portugal? Olha, poder você pode, mas não vi lógica. Se você tá indo com carta convite para a França e morar em Portugal, não vi muita lógica na sua pergunta. Mas se você conhece alguém e vai para lá e aí depois quer vir para cá, não tem problema. Você vai passar pela imigração normal lá, né? E depois de lá para cá você vai fazer um voo doméstico. Mary Caldeira pergunta assim: oi, Raquel, as minhas dúvidas são de assuntos mulherzinha. Risos. Tingir o cabelo no salão, depilar a cera, anticoncepcional, progressiva, é igual no Brasil? Esse tipo de coisa são serviços acessíveis? Esses serviços são todos acessíveis. Tingir o cabelo no salão é maravilhoso. Elas fazem um trabalho ótimo, muito bom mesmo. Depilação a cera tem para todo lado aqui também, eu não tenho que reclamar. Só que eu vou falar pra vocês, você tem que marcar com antecedência, porque aqui a mulherada toda se depila em cera. Então tem que marcar com antecedência. Se você chegar hoje lá pra se depilar, você não encontra nem pra hoje, nem pra amanhã, nem pra semana que vem. Tem que ser com um mês de antecedência. Anticoncepcional você consegue sim tomar. Normalmente é só você procurar o centro de saúde, procurar o médico e dizer o que você tomava no Brasil e o que você pretende aqui. Eles vão fazer uns exames com você e depois vão passar o seu anticoncepcional. É super, super tranquilo. Progressiva também tem aqui, mas a progressiva é mais brasileiro que trabalha. Eu não vejo as portuguesas trabalharem com progressiva, é mais salão de brasileiro, mas tem para todo lado, gente. Sempre em uma cidade vai ter uma cabeleireira brasileira que trabalha com progressiva. Se não, você vai encontrar nos grupos aí de Facebook que elas também oferecem esse trabalho, né? Porque tem muita gente que trabalha só com progressiva. Então, é super tranquilo. O preço, ótimo, é bem acessível. Não é nada que, sabe, que vai tirar aí uma fortuna do seu salário. Não, é excelente. Passarinho pergunta assim: por aí, tem assalto nas ruas ou já teve? Tem crime organizado como nos países sul-americanos? Olha, crime organizado é pesado, né?
Eu não sei se tem crime organizado, tá? Porque eu não fico me atrelando, eu não fico buscando esse tipo de coisa para minha vida. O que eu posso dizer é que Portugal é um país super da paz, super tranquilo para viver, para todo lado. É claro que as grandes capitais são bem mais congestionadas, tem muito mais população e gente de toda a parte do mundo. Lisboa é muito conflituosa, algumas zonas, isso é o que eu ouço falar, tem nas notícias também do país. Mas nada que supere o que a gente presencia no Brasil. Se tem assaltos nas ruas, nunca presenciei, nunca vi, nunca sofri assalto. Então eu não posso dizer que tem, tá? Mas onde eu vivo é super tranquilo, super da paz. Então, por aqui, graças a Deus, eu nunca vi. A Patrícia fala assim, quais documentos que precisa para matricular? Ah, tá, ela primeiro fez uma antes aqui. Tenho 2 filhos, uma de 2 anos e uma de 15. Consigo escola rápida? Consegue. Você chegando aqui, tirando o NIF e o atestado de residência, logo em seguida você já pode matricular a criança, levando o histórico escolar do Brasil. Se o de 15 tem histórico, né? O de 2 anos não tem. Então só pode matricular na escolinha da creche mesmo. E só com passaporte, como eu falei aí atrás, só com passaporte. E também o NIF e o atestado de moradia. E o de 15 tem que tá com o histórico escolar apostilado. Isso é muito importante, tá? E aí ela pergunta quais são os documentos para fazer a matrícula. A princípio são os documentos básicos mesmo, é o passaporte da criança, o do responsável. E também, no caso de 15, são eu já falei, o histórico, apostilado e só, não precisa de muita coisa. E o restante são documentos daqui, tá bem? Ela pergunta mais uma, sobre imigração, o que podemos saber que ninguém diz? Quais as maneiras melhores? Não existe um segredo na imigração. O que você tem que fazer é ser você mesmo e ser natural. Esse, para mim, é o segredo. Em tudo na nossa vida, nós sempre temos que ser natural. Eles vão fazer as perguntas, se você está ali com todos os pré-requisitos que a imigração exige que para você entrar no país, não tem por que você temer. É claro que a gente fica apreensivo se é a primeira vez que você está viajando, mas olha, acredite, a imigração não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas fantasia. Claro que tem muita gente que vem pra cá no oba-oba, querer se dar bem, querer fazer malandragem. Eu não falo só de brasileiro, eu falo também de outras raças também, de outras nacionalidades. E querem fazer gracinha. Então eu sempre falo, os agentes de imigração, eles estão ali para fazer a guarda do país, né? Como a gente já viu na notícia, que já teve gente que chegou na imigração que estava sendo procurado pela Interpol. E graças a Deus eles conseguiram ali pegar a pessoa e a pessoa foi presa. E queria entrar, passar feito turista. Então, se você fizer tudo certinho, como manda o figurino, né? Como a gente tem esse velho ditado lá no Brasil, como manda o figurino, comprar passagem de ida e volta, sabe? Seguro viagem, trazer a reserva de hotel, trazer sua reserva de dinheiro. Não há possibilidade deles reterem você, deles pedirem para você se retirar do país. Eles vão deixar você entrar, principalmente se você está vindo com criança. Mais uma, ela repetiu, eu tenho 2 filhos, uma de 5 e de 2 anos, eu acho que foi eu que repeti, foi eu que printei, porque eu estava printando. Ela fala, eu sou formada em Direito, igual você, igual eu. Você acha que tem possibilidade de trabalhar e tentar estudar aí? Sim, claro que tem possibilidade de você trabalhar. É claro que você vai ter que fazer aí essa diferença do seu currículo de direito, né? Trazer e fazer como é que a gente fala aqui? Procurar uma universidade, um centro politécnico e fazer a avaliação do seu currículo para ele poder ter validade aqui no país, porque não adianta você trazer o seu currículo e achar que você já vai encontrar um trabalho na área do direito, que não é assim tão simples quanto parece. Mas há possibilidade de você trabalhar na sua área e estudar também. Quais os pontos negativos que poderia saber em deixar o Brasil para ir
morar em Portugal? Olha, para mim o ponto negativo do Brasil, que é disparado 100%, é a segurança. Nós não temos liberdade no Brasil. Eu detesto não poder sair na rua tranquilamente. Eu gosto dessa liberdade de você poder andar pelas ruas, apreciar a natureza, e isso eu não tinha no Brasil. E olha que Goiânia, na época que eu morava lá, não era assim tão violenta. Mas isso, para mim, é um grande ponto negativo do Brasil que me fez deixar o Brasil. Ela pergunta novamente: pretendemos ir ano que vem. Você acha fácil conseguir emprego? Média de quanto tempo? Conseguir emprego vai depender realmente da pessoa. Se ela vai lá, se ela vai procurar, se ela vai ir nos lugares, se dispor. Quando você pretende imigrar, você tem que se dispor. Aqui, quando eu cheguei, ninguém me falou: olha, você tem que procurar emprego aqui e ali. Eu fui lá e eu busquei. Inclusive, as pessoas que eu conhecia, as minhas amigas, elas falavam assim pra mim: nossa, eu não vou nem chegar perto de lar de idoso, porque eu jamais vou trabalhar, sabe? E eu pensei ao contrário, para você ver que tudo é a mente da pessoa. Se a gente se limita às coisas, a gente não vive. E o que foi que eu fiz? Eu falei: não, eu vou. E eu nem sabia onde ficava o lar de idosos aqui. Eu fui lá, eu fui perguntando, eu fui pesquisando, e aí eu descobri, e fui deixar meu currículo, e fui lá e conversei, me apresentei. No outro dia eu tinha sido contratada. Gente, eu nunca tinha trabalhado em lar de idoso. Essa foi a minha primeira vez na vida e eu vivi a minha experiência, que para mim foi fantástica. Então tudo vai depender da gente. Agora a Thalita pergunta: infantário em Portugal só tem particular ou tem público também? Só tem particular. Infantário é creche, só tem particular. E a Priscila fala assim: Raquel, no seu ponto de vista, qual a diferença entre Caldas da Rainha e Marinha Grande? Caldas da Rainha é uma cidade ótima para viver. Eu não vejo assim. Eu acho que Caldas é mais desenvolvida. Isso com certeza, Caldas é mais desenvolvida do que Marinha Grande. Mas todas duas são excelentes cidades para viver. Elas têm ali saídas maravilhosas para você ir para vários lugares, conhecer vários outros lugares que vocês vão amar. Fernando Júnior que pergunta: equivalência do ensino do Brasil, como devo fazer? A equivalência, você tem dois atalhos. Primeiro, se você quer ser estudante em Portugal, você tem que tirar o visto de estudante, procurar a embaixada no Brasil e dar entrada no visto de estudante e, primeiramente, entrar em contato com uma universidade aqui, e através disso eles vão fazer uma avaliação no seu currículo e te falar se você está apto a estudar, tá bem? Começa por aí. Caso você pretenda vir para Portugal e querer estudar, a princípio, sem documentação, sem um título de residência que te dá uma identidade no país, que faz você ter significância aqui no país, eu acho um pouco difícil você conseguir. Mas só depois que você tem o documento, aí você pode começar a estudar e fazer essa equivalência. A equivalência é, se você estiver aqui com seu diploma, é você procurar uma universidade, levar o seu currículo, levar o seu diploma, o seu histórico da faculdade, da Universidade do Brasil, e eles vão fazer uma avaliação. É claro que isso é pago, não é um valor barato, é um valor assim bem considerável, então você tem que vir preparado para fazer isso, caso você chegue aqui e queira estudar. Diploma de faculdade, a mesma pessoa. Diploma de faculdade precisa apostilar e os outros certificados também? Diploma precisa sim ser apostilado para poder ter validade. Dependendo do certificado, se for curso técnico, que você pretende trabalhar nessa área aqui, você também vai ter que fazer essa equivalência do histórico e mostrar que de repente você vai ter que fazer até outras provas aqui. Se tudo não estiver batendo ali com a avaliação, para ter validade aqui, você vai ter que fazer uma prova, submeter a uma prova na universidade. E a partir daí, sim, esses certificados e o diploma, tudo tem que ser apostilado. Então, se você pretende trazer
esses certificados para você dar continuidade aqui na sua área. Sim, a apostila que é a melhor coisa que você faz para eles terem validade, senão eles não vão ter validade nenhuma. E a Elisama da Silva pergunta: Oi Raquel, então é difícil fazer faculdade de serviço social aí em Portugal? Como devo proceder? Se você quer vir específico para Portugal para estudar, aconselho você a procurar a Embaixada do Brasil para dar entrada num visto de estudante e, como eu falei anteriormente, também procurar uma universidade aqui em Portugal através de e-mail, através de site, e a partir daí você entrar em contato com eles, dizer que você tem interesse em estudar e verificar se o curso que você pretende fazer tem aqui, e depois enviar o seu currículo baseado na sua profissão, no que você já trabalhou, e dar entrada e verificar se eles vão aceitar. Então tudo isso é feito um trâmite, mas é passado pela embaixada, não é só chegar aqui e falar eu vou lá e me matricular, que, gente, não é assim como a gente pensa, tá? Apesar de Portugal ser um país que fala português, mas nós temos vocabulários completamente diferentes, então não é simples, não é fácil quanto a gente imagina, tá bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, as perguntas foram encerradas, foram zeradas, vai ter próximos vídeos de outras coisas que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha para contribuir para o meu trabalho. E também comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas respostas. Se vocês também querem me ajudar com informação, também comentem aqui embaixo. E aí a gente vai conversando, vai se encontrando aqui, vai se encontrando lá no próprio Instagram, tá? Não esqueça, meu Instagram é Raquel em Portugal. E olha, muito obrigada por todos vocês que estão chegando aqui no meu canal. Já passamos de 20 mil e, como eu falei lá no Instagram, estou chegando a 10 mil pessoas. Gente, isso é a bênção de Deus na minha vida. E acreditem, é orgânico, de forma natural, sem eu pagar nada. É Deus que está enviando vocês para vir fazer parte da minha família. Então, gente, muito obrigada. Ó, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!